Olá! Hoje vamos falar do livro Até as Princesas Soltam Pum, de Ilan Brena. Meu nome é Antônio Sampaio Doria, do Blogs e Livros. Bom, primeiro devo confessar que eu sempre achei esse livro um pouco bobinho pelo título, tá? Para o meu gosto, na minha opinião, claro, as crianças acham muito engraçado sempre que você fala de pum, mas isso, para mim, é muito pouco para você fazer um livro. Só que aí, ao ler este livro, eu acabei mudando um pouco a minha opinião. Vamos ver o resumo do livro e aí a gente discute, ok? Até as Princesas Soltam Pum é um grande sucesso de Ilan Brena com ilustrações de Onyx Zilberman. As crianças adoram. A menina Laura pergunta a seu pai se as princesas soltam pum, e seu pai conta a verdade. A proposta é simples. Através do humor, as histórias das princesas Cinderela, Branca de Neve e a Pequena Sereia são recontadas a partir de uma perspectiva que fala das suas flatulências. Mas como pode ser? A perfeição e a beleza podem conviver com os puns? Sim, existe o livro secreto das princesas que revela toda a verdade, aproximando os leitores dos seus ídolos, mostrando que eles são tão humanos como nós. E elas continuam sendo as princesas mais lindas do mundo. Mas fica a pergunta, será que elas, além de soltar pum, também arrotam? Meu nome é Antônio Sampaio Doria, do Blogs e Livros. Então, como eu tinha dito, eu em princípio achava esse livro bobinho, mas, lendo o livro, as ilustrações são muito boas, são muito interessantes, muito bem feitas. Eu percebi que é um livro bem elaborado. Então, o segredo das princesas está no livro secreto das princesas. Tem toda uma ambientação que faz sentido. A minha preocupação original é a seguinte: quando você fala dessas histórias, e este livro obviamente é para crianças pequenas, não é interessante você destruir essas histórias falando de coisas muito modernas, muito contemporâneas. Porque essas histórias têm força, têm importância pelo jeito como elas são. Mas neste livro, ele de fato não destrói a história. Ele coloca um detalhe que fica engraçado, o detalhe do pum, e as histórias continuam as mesmas. As histórias de Cinderela, Branca de Neve e a Pequena Sereia. Eu gostei do resultado e acrescenta sim um humor, acrescenta alguma coisa para a criança. Ou seja, acho que foi muito bem feito, acho que foi bem realizado. A minha preocupação vem um pouco do seguinte: as histórias infantis, e as mais famosas são as mais importantes, elas têm essa força pelo seu simbolismo. Porque há muitas coisas ali que simbolizam sentimentos profundos para a criança. Então a minha preocupação é que esse simbolismo não deve ser destruído, tá? Principalmente até uma certa idade. Crianças que, vamos supor, têm uns 7 anos que vão ler esse livro, elas ainda precisam desse simbolismo, elas ainda vivem de acordo com esse simbolismo. Eu acho que se for para modernizar uma história dessas, e para falar de coisas engraçadas, mas também para modernizar, por exemplo, as heroínas agora vão começar a trabalhar, e uma delas vai querer ser uma médica, e a outra vai querer ser um piloto de avião. Enfim, é possível, mas a partir de uma certa idade em que essas histórias já foram assimiladas, por exemplo, 10, 11, 12, 13 anos. Aí pode ser engraçado também você fazer essa modernização, mostrando que existe a história basilar, mas existe a possibilidade de mudança a partir de uma certa idade. Como eu disse, ele não destruiu a história original, então eu fiquei mais tranquilo. Para a gente ter uma ideia da força dessas histórias, basta ver que elas continuam servindo para se fazer novos filmes, tanto para crianças quanto para adultos. Filmes baseados em Cinderela, Branca de Neve e outras continuam sendo lançados, às vezes com modificações, justamente por aquilo que eu falei. Porque para quem já conhece, para quem já entendeu tudo, é possível modificar e ter uma outra perspectiva. Em muitos momentos da história,
Esses livros básicos, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, ou Rapunzel e outros, foram atacados, porque se dizia, não, esses livros são muito fantasiosos, a criança precisa entender mais a realidade. Veja só o absurdo, porque a criança ela não vai entender toda a realidade, por mais que a gente tente. A realidade que ela consegue entender melhor é uma realidade pequena, a realidade da sua família, e onde tudo é muito simbólico. Aquilo que o pai faz, o que a mãe faz, enfim, tudo isso tem um aspecto simbólico para ela. Esse simbolismo não pode ser destruído. Eu vou bater sempre nessa tecla. Cuidado para não destruir esse simbolismo. Ele não deve ser quebrado na primeira infância. Só depois dos 10 anos é que você vai criar possibilidades novas de rever esses livros, rever essas histórias com outros personagens, com outros pontos de vista, e aí sim, tudo bem. Aí você não está destruindo a história, porque a história já foi armazenada lá dentro do leitor e vai ficar lá por toda a vida. E a gente vai continuar falando dessas histórias por toda a vida, como a gente fala até hoje. Então é isso. Não esqueça de dar o seu joinha e até daqui uma semana.